A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no áudio 13, do Evangelho de João. Estamos estudando, estamos finalizando ali o capítulo 6 do Evangelho de João. Amém? Glórias a Deus por isso. Antes que eu comece esse estudo, meus irmãos, porque às vezes algumas pessoas quando terminam o estudo vai embora e não escutam meus recados. Meus irmãos, me ajude nos meus PDFs, custa R$5. Você pode estar comprando e imprimir se você quiser depois. Ele não pesa no celular, são estudos maravilhosos. Eu estou com 22 estudos, meus irmãos. Se interessou? Pede para mim aí, ou pede para o administrador dos seus grupos, pede para o pastor Alex mandar e a gente quer conhecer os estudos deles em PDF. Meus irmãos, vocês podem imprimir e dar um estudo na sua casa, na sua igreja. Amém? Bom, vamos lá? Vamos começar? A minha Bíblia está aberta aqui no capítulo 6 e ontem a gente parou no versículo 59, meus irmãos, que diz assim: Ele disse essas coisas na sinagoga ensinando em Cafarnaum. Aí a gente finalizou o texto. O verso 60 diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se viesseis ou se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada serve, ou para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Aí você vai falar assim: pastor, no começo desse estudo, o senhor fez uma contagem de 4 discípulos, que era André e Pedro, que são irmãos, e Filipe e Natanael. Aqui está falando de quem ia entregar. Ele está insinuando que seria Judas, que foi Judas que entregou ele. Mas a gente não viu Jesus ganhando Judas ainda. Então, na verdade, meus irmãos, esse apóstolo, João, ele não colocou no seu evangelho como é que Jesus achou os outros discípulos, Então, os outros evangelhos já vão declarar um pouquinho mais. Ele não achou tão importante Jesus achando os outros discípulos. Então não está aqui nessas páginas ainda. Mas um dia eu posso fazer um estudo separadamente de como Jesus foi achando cada discípulo seu. Amém? É só me lembrar. Pastor, faz aquele estudo que o senhor falou, Jesus achando os seus discípulos. Fala dessa maneira que eu vou lembrar. Aí eu faço e trago para vocês. Tá bom? Bom, então aconteceu que ele está insinuando aqui que um deles ia entregar ele. E a gente sabe quem era, que é Judas Iscariotes, Verso 65. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Olha só, eles desistiram. Alguns discípulos começaram a desistir de seguir Jesus. Não é um dos 12, tá? Não é um dos 12, mas outros discípulos. Que Jesus teve muito mais discípulos também. Então disse Jesus aos 12. Viu? No começo do estudo eu falei 4, aqui ele já está com os 12. Então disse Jesus aos 12. Quereis vós também retirar-vos? Aqui confirmo a minha palavra. Que, na verdade, quem estava indo embora é aqueles que estavam além dos 12, Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Essa palavra de Pedro é muito linda, Ele começa a dizer aqui, para onde a gente vai? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aí eu vou deixar uma pergunta aqui para você me responder lá no Instagram, para as pessoas que te conhecem ver que você está também participando, Olha só. Quem foi que disse: Para onde iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Vamos ver se você sabe, me responde lá. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12. É uma pergunta. Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Aí talvez alguém vai falar assim: pastor, mas o diabo não é aquele que caiu do céu? Não.
você está entendendo um pouquinho errado. O diabo é um nome que foi dado para aquele ser. Compreendeu? Então, você tem que saber o que significa a palavra diabo. Porque você já enfrentou vários diabos na sua vida. No plural. Bom, anota aí para quem não sabe. O diabo, a palavra diabo significa enganador. Você enfrentou muito enganador. Tá entendendo? O anjo caído também é chamado de diabo, né? De Satanás, de Lúcifer. A palavra Lúcifer não está na nossa Bíblia, tá bom? Então, o que significa a palavra diabo? Enganador, né? Então, vamos lá, vamos tirar a palavra diabo e colocar a palavra enganador, certo? Verso 70. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é um enganador. Está mentindo, está enganando. Ele é um diabo, ele está enganando. Compreendeu agora? E isto dizia ele de quem? De Judas Iscariotes. Filho de quem? De Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Viu? Finaliza aqui, meus irmãos, o capítulo 6, no verso 71, Jesus deixando claro, né, que um deles havia de entregá-lo, né? E quem será? Aí o texto vai apontar para Judas Iscariotes, ok? Agora nós vamos entrar no capítulo 7. No capítulo 7, meus irmãos, veja bem que... Olha o que diz aqui, ó. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Então ele tinha que evitar, porque ele tinha que cumprir a vontade do Pai. E estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Tá vendo? Então, na verdade, ele tinha uns irmãos. Jesus não era o único filho de Maria. Depois que Maria teve Jesus, ela teve vários filhos com José. E aí, acontece que os próprios irmãos não acreditavam nele, né? Então, ele tinha que se manifestar perto deles para que eles pudessem crer também, né? Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Verso 10. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto, né? Agora ele foi meio que escondidinho, né? Ninguém estava percebendo que ele estava lá na festa. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde está ele? Porque os judeus queriam matá-lo. Eles não estavam aguentando tanta palavra de Jesus, que para eles eram palavras de escândalo, né? Verso 12. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Prestou atenção? Subiu Jesus ao templo e ensinava. Às vezes, meus irmãos, você vai ver muita gente que quer ser um pregador, amém, por isso, glórias a Deus, Deus até quer que você seja um pregador. Mas muitas das vezes as pessoas acabam caindo na fama e no luxo que alguns pregadores costumam dizer que tem. E não tem. E aí, meus irmãos, muitas pessoas não querem ensinar. Na verdade, elas querem pregar e levantar multidões como outros querem ser cópias, não são originais. Né? Jesus ensinava, eu amo ensinar. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe esta letra? Não as tendo aprendido. Jesus lhes respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo.
Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Olha que maravilha, né, meus irmãos? Eu amo esse versículo também, né? Quem fala de si mesmo, olha só, quem fala de si mesmo busca sua própria glória. Que maravilha, né? Bom, eu paro por aqui, meus irmãos. Eu paro por aqui. Anota aí a lição de casa, 2 Crônicas 7:15, né? Hoje é aniversário de casamento da Malu, a Lúcia, e o Jobel. O Jobel e a Lúcia estão fazendo aniversário de 2 anos de casados, né? Eles são lá de Minas Gerais. Que Deus abençoe grandemente, viu? Que Deus multiplique os anos de casamento de vocês. Glórias a Deus por isso. Hoje também é aniversário do Derisvaldo, que é cunhado da Beth. A Beth te parabeniza, o pastor Alex também te parabeniza, né? Ele é de lá de Ipiaú, Bahia, né? Glórias a Deus por isso. Eu fico muito feliz porque a Beth me dá uma lista de pessoas para me parabenizar. Eu gosto, meus irmãos. Às vezes as pessoas esquecem de parabenizar, o pastor Alex vai lá e parabeniza, né? Glórias a Deus por isso, né? Pastor Alex, quais são as suas redes sociais? Meu WhatsApp, para você receber o cafezinho, né? 11 9 30 18 08 70. Quer falar comigo? 11 9 30 18 08 70. O meu Instagram, coloca nos seus grupos aí, meus irmãos, para aumentar aquele povo. Pastor Alex Cafezinho é o nome do meu Instagram. Pastor Alex Cafezinho. Meu Facebook, Alexandre Souza do Carmo. O meu canal no YouTube, Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. Minha página no Facebook, Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. Meu grupo no Telegram, você pode encontrar meu grupo com o nome Cafezinho com Jesus, PR Oficial. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Bom, por hoje é só e amanhã tem mais.